Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz a você que está em algum lugar assistindo pela TV Horizonte ou escutando pela Rádio América a nossa oração de hoje. O evangelho que vamos rezar é o evangelho da comunidade, o evangelho de Jesus Cristo da comunidade de Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. Iniciando este momento de muita espiritualidade, invoquemos a Trindade e ao Divino Espírito Santo para que nos ilumine a recepcionarmos a revelação contida nesse texto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda e o ser permanece em nós. A teologia de Mateus é histórico-salvífica e de orientação cristológica. Quem é Jesus, segundo Mateus? Jesus é aquele que, como Messias, cumpre as expectativas do messianismo e do Primeiro Testamento, que contém principalmente em Isaías. E como Filho de Deus, ensina a vontade de Deus e inaugura o reino obedecendo à sua vontade. Em Mateus, ele diz reino dos céus, uma expressão judaica para o reino de Deus, que é entendido como a ação de Deus através de Jesus, no poder da justiça, do amor e do perdão. E quem somos nós em Mateus? O Evangelho de Mateus apresenta a resposta a essa questão complexa, no mais simples dos termos. Somos seguidores de Jesus. Somos a igreja, o verdadeiro e novo Israel. Verdadeiros sucessores dos descendentes físicos de Abraão. Passando propriamente dito ao texto de hoje, ele pertence ao bloco das narrativas. Nesse, há dúvida, a rejeição do messianismo de Jesus. Cristo é o verdadeiro Messias? A resposta não é dada em palavras, porque o messianismo não é uma ideia, nem teoria. É uma atividade concreta da era messiânica. Libertação dos pobres oprimidos. Passemos, então, ao primeiro passo, que é a leitura. A Vânia vai ler bem devagar, atentando aos movimentos, tá, Vânia? Que são dados pelos verbos, né? Muito através dos verbos. E depois podemos ler novamente, devagar, para apossarmos das sagradas palavras que o texto contém, para entendermos a mensagem. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Mateus. Ora, João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras do Cristo e mandou alguns discípulos para lhe perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes:
Ide contar a João que estais ouvindo e vendo. Cegos recobram a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado quem não se escandaliza por causa de mim. Enquanto os enviados se afastam, Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Olhai, os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade, eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor reino dos céus é o maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Passamos então para o segundo passo, que é a meditação, que responde à pergunta: o que o texto diz para mim, para nós? De início, nos deparamos com a dúvida de João Batista, que questiona a sua fé. Sua dúvida sobre a identidade de Jesus. Ele mandou saber de Jesus se ele era mesmo o Messias, aquele que estava esperando. Crer em Jesus não implica em saber quem ele é. É contemplar a manifestação dele entre os mais pobres, na manifestação das bem-aventuranças que vimos no Evangelho anterior. Sinais eloquentes da manifestação do reino dos céus. Como diz o evangelista Mateus, seus milagres, como vimos nesse texto e em vários outros. Nos inúmeros milagres de cura, sinais da presença do reino. Jesus fala de João Batista às multidões. Quando os enviados desse tinham ido a ele contar o que viram, saístes ao deserto para ver o quê? Um profeta? Um caniço agitado pelo vento? Pergunta Jesus. E ao mesmo tempo afirma, dele está escrito, eis que envio o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. João Batista, maior que soube ser o menor. Ele pregava um batismo de conversão. E nós fomos batizados com o Espírito Santo. Recuperamos a graça divina. Somos bem-aventurados. Algumas questões podemos nos fazer para meditarmos o que o texto diz para mim. Você tem aproveitado a graça divina que está dentro de você? Jesus é mesmo o Salvador, o prometido?
Você tem consciência que o reino dos céus está dentro de você? Serei ressuscitado dos mortos? Você tem comunicado Jesus vive em seu meio? Como? Quais são os milagres que Jesus tem operado em sua vida? Esses questionamentos não são fracassos da fé, de fé, mas provas de fé, que podem ser respondidos à maneira de João Batista, levando-os a Jesus. Quando temos dúvida, podemos levá-las a Jesus, ou dúvidas, levá-las a Jesus. Ele restaurará nossa confiança, à sua maneira, sábia e a seu tempo. Depois da entonação do refrão, quem se sentir à vontade pode partilhar conosco essas perguntas, as respostas a essas perguntas, ou alguma coisa que veio em seu coração, que brotou em seu coração, ao escutar e ler o Evangelho. Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Eu fui tocada pela frase: que foste ver? Um caniço agitado pelo vento? Um caniço é agitado pelo vento de qualquer palavra. Mas quem está sedimentado na rocha da palavra de Deus, então faz milagres. Jesus fez cegos verem, surdos ouvirem, paralíticos andarem e pobres a estes serem anunciados o Evangelho. Então eu fiquei pensando, esses pobres eram pobres do vento da palavra de Deus. Por isso eram pobres. Porque Deus, Ele é Deus de um reino. Então, receber a palavra de Deus é receber a riqueza deste reino, que é a promessa de vida, e de vida em abundância. Amém. João Batista, o maior dos profetas, tem uma dúvida. Tem uma dúvida e pergunta: és tu que há de vir? Assim como João Batista, precisamos ter clareza de quem é Jesus. Quem sabe quem Jesus é, de coração sincero, também sabe o que deve fazer. Pode ser que conhecer verdadeiramente o Messias pode nos surpreender. Ele pode ser diferente do que pensamos, do que queremos. Estamos no período do Advento. Somos capazes de reconhecer Jesus como um menino pobre na manjedoura? João enviou discípulos a Jesus. Nós precisamos ir ao Evangelho, ver o que Jesus fez e ensinou. O que me chamou muita atenção foi o versículo 4. Quando Jesus respondeu aos discípulos de João que estava preso, Jesus disse: ide contar a João o que estais ouvindo e vendo. Eu fico imaginando
a alegria de João quando recebeu essa notícia. Ele deve ter ficado muito satisfeito com a profecia dele, né? De anunciar, de ser o precursor de Jesus, e Jesus estava fazendo justamente o que ele pregava. Então, eu gosto de pensar na alegria de quem está preso e recebe uma boa notícia, né? E me chamou muita atenção também quando Jesus mandou dizer o que ele estava fazendo. Ele não estava fazendo cultos, ele não estava fazendo orações, ele não estava fazendo jejuns, ele não estava fazendo sacrifícios. Ele estava promovendo a dignidade e a libertação dos enfermos, dos pobres, dos excluídos e evangelizando. Evangelizar quer dizer libertar. É isso que me põe para pensar. Se me considero a discípula de Jesus, se eu fui batizada com o Espírito e com fogo, que testemunho eu dou? Passamos agora ao terceiro passo. Contemplação. Lemos e meditamos a palavra. Neste momento, vamos contemplar. Vamos aquietar nosso coração. Encontrar uma postura confortável, uma respiração lenta e contínua. E nos colocarmos a imaginar a cena, com os olhos fechados ou não, de forma livre, que te conecte com o sagrado. João Batista lá na cadeia, lá preso, Jesus lá fazendo os milagres. Vamos contemplar. João com dúvidas. Quantas dúvidas nós temos também. Depois chega a notícia, né? Como foi falado, uma boa notícia. Bom, ouvimos Jesus. Ele nos falou nesse passo. Se não conseguimos ouvi-lo, às vezes nossa mente estava com algum problema, com alguma coisa que dispersou, não tem importância. Vocês voltem ao texto, ele fala, ele vai falar. E agora, no quarto passo, é a hora de responder a Jesus, por meio da oração. O que a palavra me leva a falar com Deus? Vamos então falar com Ele agradecendo ou pedindo, de alguma forma, como filhos, como seguidores dele. Senhor, em dias de dúvida, ajuda-me a lembrar
que estás comigo? Cada um de vocês, se quiser, pode verbalizar a sua oração. Senhor, que eu saiba compreender a Tua palavra e que eu consiga ver na minha caminhada do dia a dia todos João Batista que por mim passar, todos aqueles que vieram em Teu nome, todos aqueles que levam a Tua palavra. Então, Senhor, que eu fique atenta para perceber quando estiverem falando de Ti e que meu coração se abra e esteja pronto para receber-Te. E que eu possa também ser João Batista, ser aquele que Te anuncia, ser aquele que Te leva aos que necessitam. Que todas as feridas possam ser curadas, as feridas do corpo e da alma. Que todas as tristezas possam ser superadas. Neste tempo de tanta preparação, que eu possa estar preparado, Senhor, para receber-Te e para anunciá-lo. Assim seja. Que foste ver, Senhor da vida, eis-me aqui. Vim ouvir Tua palavra para ver Teus feitos e prodígios também em mim, para que eu me junte aos Teus escolhidos a quem dizes, ide contar o que estais ouvindo e vendo das obras de Cristo. Amém. Jesus, eu quero ser sua discípula. Eu quero testemunhar cada vez mais os seus gestos, as suas palavras. Ilumina-me para que as suas palavras venham a mim no momento certo, na hora certa. Tudo isso eu te peço, Jesus, em nome do Pai. Amém. Senhor, também quero testemunhar sua identidade, assim como fez João Batista, como fizeram os apóstolos, as primeiras comunidades cristãs. Me faze também propagadora de sua palavra. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Vamos então ao último passo, ao último momento da nossa oração de hoje, que é a ação. Como iremos vivenciar o que nós escutamos, meditamos, contemplamos e oramos, para que a palavra fique sedimentada em nosso coração, em nossa vida, que produza frutos. Vamos então pensar num gesto concreto. Como podemos colocá-la em prática para seguir Jesus, para entrar em seu reino, no reino dos céus, como Mateus fala. E sempre devemos lembrar, em momentos de escuridão, jamais duvide de que Deus já lhe mostrou a luz. Então, agradecendo a vocês todos aqui da TV Horizonte, ao nosso tecladista Lucas, que sempre está com
todo o empenho, toda a boa vontade, todo o seu talento aqui conosco. A vocês aqui presentes que nos deram ricas partilhas, a vocês que estão aí em qualquer espaço, meditando, rezando conosco. O nosso muito obrigada. Agora, como começamos, terminaremos com o sinal da cruz e logo após ouviremos a canção de São Francisco, o hino de São Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer